Aqui estamos mais uma vez, pela graça, pela bondade do nosso grande e eterno Deus, com mais um programa Paz na TV. Lembro sempre que este programa ele é produzido e apresentado pelo Conselho Estadual de Diretores da Igreja Quadrangular do Paraná. E eu quero de coração, como sempre faço, agradecer a tua sintonia, a tua audiência para com o nosso programa, porque afinal de contas você recebe uma palavra amiga, você recebe uma palavra de conforto, uma palavra de vida. Oi gente, paz seja convosco, eu sou Rodrigo Amorim, pastor auxiliar da Quadrangular Ecoville, do Ministério do Pastor Rogério Amorim, e é uma alegria, um privilégio, um prazer muito grande poder falar com você no dia de hoje. E o desejo do meu coração é que Deus possa abençoar você, que Deus possa falar com você através desses minutos em que vamos transmitir a palavra de Deus, nesses minutos em que vamos transmitir um pouco da revelação da Escritura Sagrada para você. E eu começo falando do texto do livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. A palavra de Deus nos fala sobre uma família, de uma luta dentro de uma família. Na verdade, por que não dizer uma guerra dentro de uma família? Um homem chamado Eucana, casado com Ana e com Penina, porque casado com duas mulheres. Vale dizer, gente, que naquela época podia ter duas mulheres e hoje não pode não, viu? Porque segundo o Código da Hammurabi, o homem que casasse com uma mulher e esta mesma não lhe pudesse dar filhos, ele estava, pela lei, credenciado e autorizado a poder casar e obter um segundo casamento, uma segunda mulher que pudesse lhe dar filhos. Agora, eu fico aqui pensando, muitas verdades vêm na minha mente nesse texto, quando eu leio esse texto. Já é difícil para nós, atenção homens que estão me ouvindo, estão me assistindo nessa manhã, para nós já é difícil conviver com uma. Para pensar, conviver com duas mulheres dentro de casa. E o pior, duas mulheres rixosas, uma se vangloriando sobre a outra, uma irritando a outra, porque a Bíblia diz que Penina irritava Ana excessivamente. Por quê? Porque Ana não podia ter filhos. Ana, na verdade, ela não podia conceber filhos. E Penina dava muitos filhos para o seu marido. E aquilo irritava Ana e deixava Penina muito feliz. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o coração do homem, que o coração do marido estava com Ana. E o cara tinha uma autoestima tão grande que ele chega a argumentar com a Ana, mas eu não te sou melhor do que tantos filhos? Mas a verdade é, gente, que eu aprendo com esse texto sagrado, podemos aprender muitas lições, extrair muitas lições para a nossa vida, com a vida de Ana. No retrato desta mulher, nós podemos perceber a vida de muitas pessoas hoje aqui na terra. Essa mulher, ela é um retrato de muita gente que vive hoje aqui na terra, pessoas que têm um sonho, pessoas que têm um projeto, pessoas que têm um objetivo na vida, mas que não conseguem de maneira nenhuma, faço o que faço, haja o que houver, aconteça o que acontecer, essas pessoas não conseguem ver o seu sonho realizado. Essas pessoas, elas não conseguem ver chegar no seu objetivo. E aí elas ficam decepcionadas, elas ficam frustradas como a Ana. Principalmente porque é muito triste, gente, você ter um sonho e você vê ele acontecer na vida do vizinho. Você ter um sonho e ver isso acontecer na vida da família, do seu cunhado, da sua cunhada, da sua irmã, do seu irmão, dos seus familiares, do colega de emprego, do colega de trabalho, do colega de faculdade. É triste quando eu tenho um objetivo e eu não consigo chegar no objetivo, e como se não bastasse eu não chegar no objetivo, outras pessoas chegam antes de nós. Me faz lembrar do paralítico no tanque de Betesda, quando eu vou, outro vai antes de mim. E isso tem sido uma constante na vida de muitas pessoas, e isso causa frustração. Por quê? Principalmente no que tange a mulher, na vida da mulher, porque a maternidade, meus queridos, entendam, a maternidade ela estava nos planos de Deus desde o início da criação.
Deus, quando criou Eva, Ele projetou Eva para caminhar, para andar ao lado do seu homem Adão. E também Ele cria a estrutura da mulher, a estrutura física da mulher, para que ela pudesse carregar no seu ventre uma nova vida em formação. Agora, Ana era uma mulher a quem foi vedada essa alegria. Foi vedada a alegria de conceber um filho. Foi vedada a alegria de amamentar. Foi vedada a alegria de ver uma criança nos seus primeiros anos de vida, falando mamãe, falando papai, aprendendo a andar, desfrutando. Eu estou com meu nenê lá de 1 ano e 3 meses, embora eu já tenha 2 filhas, lindas como a mãe, inteligentes como o pai, né? E não que o pai seja burro e a mãe seja feia, muito pelo contrário, mas na verdade é tão gostoso a gente ver a alegria da criança experimentando pela primeira vez os gostos, andando pela primeira vez, falando a primeira palavra. Ana não tinha esse tipo de vida. Ela podia ver isso na vida da sua rival, que ficava inclusive por detrás. Eu fico pensando que ela ficava olhando, amamentando a criança e fazendo afronta para Ana. E isso era uma grande tristeza, né? Em outras palavras, eu posso dizer aqui que o sonho da Ana é o sonho de muita gente hoje: conceber algo, conceber, né, alguma coisa que venha melhorar a sua vida, concluir um estudo, concluir uma faculdade, melhorar de vida, comprar um carro novo, comprar uma casa nova, casar, quem sabe. O sonho de Ana era um sonho típico de todas as mulheres da época, mas ela não conseguia ver isso realizado. Então nós temos aqui uma mulher com problemas. Uma mulher cheia de problemas, quem sabe como você que me assiste nesse dia. Quem sabe como você que me ouve no dia de hoje. Uma pessoa atribulada, uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa cheia de angústia. Esse capítulo 1 do livro de 1 Samuel, ele nos descreve com riqueza de detalhes os infortúnios desta mulher. Ela era humilhada pela sua rival. Quantas vezes, gente, nós nos sentimos humilhados porque não conseguimos? Quantas vezes nós nos sentimos humilhados porque não conseguimos chegar lá? Quantas vezes nós nos sentimos humilhados porque não conseguimos comprar um presente para nossa criança, comprar um presente desejado para o filho, melhorar a vida dos nossos parentes, da nossa esposa, dos nossos filhos? Quantas vezes nós nos sentimos humilhados porque o outro tem, porque eu não tenho? Né? Deus não havia concebido a graça dessa mulher conceber uma criança. Era uma mulher atribulada de espírito, era uma mulher cheia de ansiedade, era uma mulher cheia de aflição. E a Bíblia diz, no capítulo 34, versículo 19 do livro de Salmos, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E eu quero fazer uma pergunta para você nesse dia: você está sendo humilhado por alguém? Você se sente humilhado por alguém? Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa aflita? Então, gente, a primeira coisa que eu aprendo aqui, nesta verdade do texto sagrado que nós lemos, que Ana era uma mulher com problemas, exatamente igual a você que me ouve nesse dia. Uma pessoa com problemas. Mas aí eu vou para o segundo ponto dessa palavra. Eu consigo perceber na vida desta mulher uma vida de oração, porque no versículo de número 10 a Bíblia diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Essa mulher tinha uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida pautada na oração. Ela era uma mulher crente, ela era uma mulher, como se diz, chamar evangélica, né? Ana subiu à casa de Deus e ali ela se colocou diante do altar e orou pedindo um filho, não abrindo mão da bênção, mesmo amargurada, mesmo triste, mesmo angustiada, ela não abriu mão da bênção. Ela foi aonde? A casa de Deus. E eu preciso dizer nesse dia que o lugar aonde você está revela aquilo que você está procurando. O lugar aonde você está revela aquilo que você está procurando. E Ana foi para a casa de Deus, e por estar na casa de Deus, ela falou com Deus e Deus a ouviu. Em vez dela reclamar da sua sorte ingrata, em vez dela reclamar da sua situação de vida, ela buscou consolo aonde? No Senhor.
Ela buscou consolo nas novelas? Não. Ela buscou consolo na opinião das pessoas? Não. Ela buscou consolo no conselho do ímpio? Não. Como diz a Escritura, que nós não devemos buscar consolo e conselho nos ímpios, lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem. Homem aqui não quer identificar o gênero homem, mas ele está falando homem e mulher. Ele está falando do homem e da mulher. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O grande problema de muita gente hoje, dentro da igreja inclusive, é que eles estão andando no conselho do ímpio, é que eles estão andando no conselho do mundo, é que eles estão andando pela cabeça do mundo. Pasme vocês, existem pessoas que se dizem chamar crentes. Ah, eu sou evangélico, mas ela não sai de casa sem dar uma olhada no horóscopo. Ela não sai de casa sem ouvir o horóscopo que tem para ela naquele dia, mas ela não é capaz de ir para a Escritura Sagrada, ela não é capaz de dobrar os joelhos pela manhã e buscar a Deus, e falar com Deus, e buscar a presença de Deus. Ana foi na casa de Deus e diante de uma situação de aflição, ela orou a Deus, e a palavra de Deus ela está recheada de homens e mulheres que no momento de aflição, no momento de angústia, usaram a oração como uma ferramenta para trazer à existência um milagre. Olhe para Moisés, por exemplo, diante de um mar vermelho, tinha acabado de tirar o povo de Israel do Egito. Muitos hebreus saindo do Egito, saindo da escravidão do Egito, agora caminham pelo deserto. Tem um mar na frente, o exército do faraó atrás. Para onde eu vou correr se eu não sei o que fazer? É como diz a música, como é que é? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho... não sei, mais ou menos por aí. Não sei muito bem esses chavões aí. Mas a verdade é essa. E Moisés, diante de uma situação de aflição, porque tinha um monte de gente murmurando, irmãos... Querido telespectador, não existe nada pior na vida do que conviver com gente murmuradora. E Moisés conviveu com gente murmuradora, mas ele orou a Deus, e Deus falou, diga ao povo, diga aos filhos de Israel que marchem. Ezequias, quando estava enfermo, e Isaías entra na sua casa e dá um decreto de morte, ele não se convenceu, ele foi para onde? Para a presença de Deus. E Deus acrescentou mais 15 anos à sua vida. Daniel, quando tinha um decreto de morte sobre a sua vida, cova dos leões, o que ele fez? Como antes ele fazia, foi para a presença de Deus orar. Jesus, em várias ocasiões, inclusive sozinho, ele orava à parte. E eu, nesse dia, eu quero convidar você a orar. Você que é crente, você que é de Jesus, você precisa orar, assim como Ana, para que o milagre venha, para que a graça de Deus venha sobre a tua vida e para que o teu sonho se torne realidade. Depende de uma oração, depende da fé. Ore, busque a Deus, vá ao lugar certo, à presença de Deus, e lá você vai encontrar o teu milagre. O teu milagre está em boas mãos, está nas mãos de Deus. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços, toma e torna novo em ti, Senhor. Me entrego aos seus pés para adorar-te, para louvar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando eu venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, é ali que eu sou feliz junto a ti, Jesus. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços, toma e torna novo em ti, Senhor. Me entrego aos seus pés para adorar-te, para louvar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração.
teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços, toma e torna novo em ti, Senhor. Me entrego aos seus pés para adorar-te, para louvar-te. Se teu amor quebranta meu coração, se teu amor quebranta meu coração. Ah, meu Jesus, se teu amor quebranta meu coração. Muito bem, gente, como nós falamos na parte anterior dessa mensagem, na primeira parte, estávamos falando do poder da oração na vida de Ana. Ana foi à presença de Deus orar e eu citei aqui alguns exemplos de personagens bíblicos que oravam na sua vida. O próprio Senhor Jesus, que é o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo, orava em todos os momentos. A história, por exemplo, está repleta de pessoas que não abriram mão da sua bênção, mas oraram. Por exemplo, Mônica, mãe de Agostinho, um dos pais da igreja. Essa mulher, eu não sei se você sabe, mas Mônica, ela derramava muitas e muitas lágrimas na presença de Deus em oração pelo seu filho mundano Agostinho. E certa vez um dos bispos da igreja lhe dirigiu uma palavra quando viu aquela mulher sabe Deus quantas vezes dentro da igreja orando pelo filho mundano. Aquele bispo lhe dirigiu uma palavra dizendo o seguinte: mãe, um filho de tantas palavras, um filho de tantas orações, não pode se perder. Não à toa, Agostinho foi um dos pais da igreja. Outro exemplo na história, eu falei dos exemplos na história da Bíblia, agora estou falando da história da humanidade. Susana Wesley, mãe de Charles e John Wesley, os famosos irmãos Wesley que incendiaram a Inglaterra com o poder do Evangelho. Essa mulher, ela dedicou uma vida de oração aos filhos. Ela orava cerca de 1 hora por dia e fazia com que seus filhos orassem com ela. Então, gente, a oração é de suma importância. Não uma reza, simplesmente algo decorado. Não, a oração da fé vai salvar, a oração da fé vai curar, a oração da fé vai trazer o milagre que você precisa. A Bíblia diz que Ana orou com amargura de alma. Outro ensinamento que eu aprendo na Escritura, que mesmo que eu esteja decepcionado, mesmo que eu esteja amargurado, mesmo que eu esteja passando um momento aflitivo, eu não devo deixar de buscar a Deus. Hoje os lares estão reclamando homens e mulheres que sejam de oração, que derramem a sua alma em oração na presença de Deus. Eu aprendo também a dedicação dessa mulher. Ana era uma mulher dedicada a Deus. A Bíblia diz, ela fez um voto a Deus e ela disse: ao Senhor eu darei, se o Senhor me der eu te darei. Em vez de querer segurar a criança para si, uma criança tão desejada, para pensar, uma mãe que toda hora era irritada, era humilhada pela sua rival. Agora Deus concede uma criança para ela e ela vai devolver, ela vai entregar para Deus? Mas foi exatamente isso que ela fez. E sabe, isso me remete à vida de muitas pessoas que entregam a sua vida para Deus, entregam a sua família para Deus, entregam os seus bens para Deus, a sua vida num todo para Deus. Em contrapartida, tantas e tantas pessoas que apenas usam a Deus, apenas usam a Jesus. Me parece que na vida de muitas pessoas, Jesus é aquele gênio da lâmpada, que você vai, esfrega, ele sai da lâmpada, faça 3 pedidos e depois você guarda na gaveta a lâmpada até precisar uma outra coisa, uma outra situação, um outro milagre, aí você lembra que tem Jesus na gaveta. Gente, não convém que aconteça dessa forma. Ana era uma mulher dedicada a Deus. Agora eu te pergunto nesse dia, que garantia Ana tinha de ter uma outra criança? Que garantia Ana tinha de ter um outro filho? Mas ela, recebendo a criança, assim que o menino desmamou,
entregou no templo, cumprindo o seu voto. E Deus, que sabe recompensar aqueles que lhe são fiéis, lhe deu muitos outros filhos, é só você olhar na Escritura Sagrada. Outra coisa que eu aprendo aqui, que eu quero revelar para você na Escritura Sagrada, Ana, ela era uma mulher de propósito, tanto que ela fez um propósito com Deus. Deus nos quer com propósitos na vida. Eu não posso viver a vida sem propósito. Eu não posso viver uma vida sem propósito. Eu preciso descobrir para que eu vim a este mundo. E eu quero dizer para você que você é um propósito estabelecido por Deus. Não, você não é resultado de uma relação fria. Você é um propósito estabelecido por Deus. Não poderia ser o contrário. Para pensar no milagre da vida, gente. 500 milhões de embriões em um espermatozoide e você foi o grande vencedor da vida. Quando você já veio para o mundo, você já veio na luta, mas você venceu a grande luta. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não é fraco, não. Tudo depende da maneira que você olha. Você é um propósito de Deus e você precisa ter um propósito. Assim como Ana fez um propósito, era um propósito de Deus. O propósito dela foi Samuel. Samuel, não sei se você sabe, mas na Escritura, Samuel foi aquele que ungiu o homem segundo o coração de Deus. Samuel foi aquele a quem Deus escolheu para ungir Davi, o rei de Israel, o grande rei Davi. Tudo por conta de um propósito, porque ela era uma mulher de visão. Eu encerro minha palavra nesse dia, dizendo que Ana era uma mulher de visão. A melhor coisa que nós podemos fazer com e pelos nossos filhos é levá-los até Deus. A verdade é que se as famílias hoje se voltassem para Deus, a situação estaria diferente. A nossa sociedade estaria diferente. Eu não vim falar de religião. Porque a religião vem do termo religare, religar o homem ao divino, religar o homem a Deus. A religião nada mais é do que meros cultos, celebrações, festividades, né? Para tentar chegar ao Criador, para tentar chegar a Deus, para tentar chegar à pessoa de Deus. Mas eu preciso dizer nesse dia que enquanto as religiões tentam chegar a Deus, tentam alcançar a Deus através dos seus sacrifícios, através de tantas coisas, Deus já deu o primeiro passo, mandando o seu Filho Jesus para este mundo. A Escritura nos diz em 3,16 do Evangelho de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, gente, o grande segredo para uma vida de sucesso, o grande segredo para vermos os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração se realizarem, é a oração, é a presença de Deus. E nós, como pais, nós temos a obrigação de encaminhar os nossos filhos a Deus, de levar os nossos filhos a Deus. E esse programa, a finalidade desse programa é esse. É levar Jesus até você, é trazer uma palavra de fé, é trazer uma palavra de esperança para você que sofre, dizer para você que há solução em Jesus, que há salvação em Jesus para a tua casa, há salvação em Jesus para a tua família. Procure uma de nossas igrejas, procure a presença de Deus. Ana foi para a igreja, Ana foi para o templo. Vá para a casa de Deus, procure a presença de Deus, procure uma igreja do Evangelho Quadrangular. Seja uma pessoa abençoada, encaminhe os seus filhos a Deus, e eu tenho certeza, Deus que sabe recompensar aqueles que lhe são fiéis, Deus vai te abençoar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, quero abençoar milhares e milhares de pessoas que nos assistem através desta programação no dia de hoje. Que a tua bênção, Deus poderoso, se manifeste sobre a vida dos teus filhos. Que o poder da realização se manifeste na vida dos seus filhos, porque agora
Nós estamos colocando em prática exatamente aquilo que nós falamos aqui, meu Deus. O poder da oração. Eu acredito na oração, meu Pai. A oração move o teu braço a nosso favor. E nesse dia, eu quero abençoar a vida do telespectador. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa que sofre. Quem sabe com lágrimas nos olhos nesse instante, a Ti clama nesse momento, Pai. Chegue até esta pessoa, meu Pai, com um milagre. Meu Deus, manifesta a Tua graça dentro do lar. Que neste momento o Senhor possa entrar, o Espírito Santo possa entrar neste coração. O Espírito Santo possa entrar nesta casa, neste quarto, neste leito de enfermidade, neste hospital, aonde quer que eu esteja entrando através desta programação, com a minha oração, com esta palavra, que o Senhor Jesus possa trazer um milagre, que o sonho dessa pessoa se realize, pois nós determinamos o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Se você quiser nos acompanhar pelas redes sociais, eu tenho uma fanpage lá no Facebook, PR Rodrigo Amorim, o pastor Rodrigo Amorim. E no Instagram você vai poder ver a nossa agenda, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, por onde nós estamos passando, nossas palavras, enfim. É PR Rodrigo Amorim no Instagram. Deus abençoe a sua vida. Um bom dia e viva Cristo em nome de Jesus. Estamos chegando ao final de mais um programa Paz na TV. Procure uma quadrangular mais perto do teu bairro, procure na tua cidade. Você pode também acompanhar o programa Paz na TV pela internet, onde quer que você esteja. Agora, vamos fazer o nosso momento de oração, momento de prece, colocando a sua vida, o seu lar, a sua família no altar do Senhor nosso Deus. Oremos. Altíssimo Deus, soberano Pai, de coração, com simplicidade de coração agora, meu Deus, eu quero te apresentar crianças, juniores, adolescentes, a nossa juventude, homens e mulheres, abençoando, meu Pai, casais, matrimônios, alcançando famílias, alcançando aqueles que estão, ó Deus, nos presídios, aqueles que estão em hospitais, pessoas que são preciosas diante dos teus olhos, mas necessitam do teu socorro, da tua mão forte e da tua graça libertadora. Pela fé, estenda, meu Pai, a tua mão sobre este copo de água, sobre essa peça de roupa, que a virtude do teu Santo Espírito venha ungir, meu Pai, essa roupa e ungir esse copo de água, para que se tornem dois elementos de, ó Deus, que venham abençoar, que venham trazer bênção, milagre e libertação para todas as pessoas. Alcança os de perto e alcança os de longe. Abençoa, meu Pai, a nossa Curitiba, abençoa o nosso estado do Paraná, o nosso ministério, ó Deus, em todo o nosso querido estado. Nós te louvamos e te honramos, hoje e para sempre, grande Deus.